Esta história data de antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos. Guerras foram travadas ao longo da história da Britânia. Mas por que foram travadas? E como poderiam terminar? Ninguém sabe ainda. Uma única pessoa no mundo sabe a resposta. E a ordem dos cavaleiros que ele lidera é a dos 7 pecados capitais. Esse vai ser um vídeo que eu vou falar sobre Nanatsu no Taizai, já que eu terminei o anime recentemente. Sim, eu consegui. Eu terminei o anime de Nanatsu no Taizai. Foram poucos que conseguiram esse feito até o fim. E olha, eu posso falar, eu até que gostei de Nanatsu no Taizai. Eu gosto de Nanatsu. Nesse vídeo aqui eu vou estar defendendo Nanatsu no Taizai e também falando os pontos ruins nele, que eu sei porque muita gente não gosta. Então, fã de Nanatsu, se você ainda vive, se você ainda está entre nós, deixa seu like e se inscreve aí para ver mais conteúdos de anime, porque eu falo de todos os animes. Se não falei ainda de um, eu futuramente vou falar, com certeza. Não só fã de Nanatsu, né? Quem me acompanha aí sabe que aquele likezão sempre me ajuda demais. Sei que vocês sempre ajudam, mas é bom reforçar aí, galera, porque me ajuda demais. Eu comecei a assistir desde a primeira temporada, que foi muito boa. Tinha a animação e trilha sonora excelente, velho, que é uns pontos que aumentam demais no anime, agregam muito. Então o capitão deles ainda está vivo. Meliodas. Eu gostei bastante por ser um mundo medieval, eu gosto bastante disso, tanto que minha série favorita é Game of Thrones. E era considerado até um anime modinha da época, seria como se fosse um Jujutsu Kaisen hoje em dia, que é modinha. Tem todos aqueles mistériozinhos de quem eram os pecados capitais e o Meliodas procurar por eles. É uma coisa que faz você se prender à obra de curiosidade. Quem será que são os outros? Os outros são muito fodas. Eu lembro que na segunda temporada ia aparecer o Escanor e eu já sabia que ele era o mais foda de todos, tanto que é o meu personagem favorito. Me prendeu mais ainda. Os personagens de Nanatsu são muito bons. Eu acho muito genial essa sacada dos 7 pecados capitais serem os mocinhos, os heróis, e os 10 mandamentos serem os vilões. Tem muita gente que acha que não entendeu, falam tipo, os personagens são os 7 pecados capitais, mas na verdade eles não são nada a ver com os pecados capitais. Muita gente compara com o de Fullmetal Alchemist, por exemplo, que a ira é putaça, a preguiça é preguiçosa, a gula só come, é tipo isso. E, gente, esse que é o ponto. Isso que é uma das coisas mais interessantes de Nanatsu. Cada um tem o seu devido pecado, porque eles foram sentenciados por um crime que deu a entender que eles fizeram isso, mas na verdade eles não fizeram. Por exemplo, o Meliodas é denominado o pecado da ira, porque ele destruiu um reino inteiro por conta da ira dele, de ele ter ficado muito bravo. Isso é verdade, mas não sabem o contexto, não sabem por que ele fez isso. O King foi denominado o pecado da preguiça porque ele abandonou o reino das fadas, fugindo do seu dever e se tornando o ato de preguiça na visão dos outros. Só que na verdade não sabem que ele perdeu a memória. O Ban foi denominado o pecado da ganância porque ele roubou a fonte da vida eterna. E na verdade foi a Irene que obrigou ele a tomar, porque ele ia morrer, acho que foi isso, né? Defendendo ela do demônio que estava atacando. O Gauther foi dado como um pecado da luxúria por conta de acharem que ele matou a amada dele. Ele abriu o peito dela para dar o coração dele para ela, achando que assim ela ia ressuscitar. E acharam que na verdade ele que matou. Ele era só um boneco que estava aprendendo as coisas, ele não sabia de muita coisa. A Merlin é a gula por conta da fome dela por conhecimento. E foi considerado um pecado porque era tanta fome por conhecimento que ela estudava até magias proibidas, coisas que não podiam ser estudadas. É mesmo? O Escanor, o pecado do orgulho, por conta do poder dele, quando ele ficava muito forte, ele ficava muito orgulhoso e arrogante, né? Ele até chegou a quebrar o braço do irmão dele. Por conta disso, ele foi expulso do reino dele, ele era um príncipe. Teve que sair fora e ele foi sentenciado à morte por conta do poder absurdo dele, que todos tinham medo.
A Diane é considerada o pecado da inveja, eu não sei muito bem, acredito que porque ela não gostava de lutar, ela gostava de dançar, alguma coisa assim, e acharam que ela tinha inveja dos outros, sei lá, não sei muito bem da Diane. E é muito interessante cada plotzinho, cada historiazinha deles, os passados. Não só é importante isso numa obra, como é essencial o personagem ser desenvolvido, ter um passado, não simplesmente aparecer do nada lá sem propósito algum. Agora, por que o pessoal não gosta de Nanatsu? Vou falar alguns dos pontos que o pessoal costuma argumentar. Um deles é que falam que é porque o Meliodas é um assediador. O que ele fazia com Elizabeth no começo do anime, claro que não tem como defender, principalmente se você não conhece a história dos dois. E o Meliodas, ele fazia isso porque ele conhece a Elizabeth há mais de 3.000 anos. Ele já tá cansado de ver ela. E ele também sabe que ela vai se apaixonar por ele toda vez que eles se encontrar. Então, vendo por esse lado, não é errado. Os dois são apaixonados um pelo outro há mais de 3.000 anos. Ou você, Joãozinho Uchiha, que ficou puto por conta disso? Você acha que pessoas que namoram não fazem isso? Agora, mudando de assunto, eu acho o plot do Meliodas e da Elizabeth uma das coisas mais interessantes do anime. O filho do Rei dos Demônios e a filha da Divindade Suprema, que é a parte dos anjos, como se fosse Deus, são apaixonados um pelo outro. E isso é o maior pecado de todos. Os dois estão traindo os clãs deles, com o pior inimigo deles. Eles se apaixonando, eles burlam todas as regras do sistema deles. Por conta disso, eles são amaldiçoados com vida eterna e reencarnação eterna. O Meliodas ficou com a vida eterna. A Elizabeth, sempre que lembra do passado dela, lembra quem é o Meliodas, morre e reencarna. Na reencarnação dela, ela sempre vai se apaixonar pelo Meliodas quando ela encontrar ele. Esse ciclo se repete por 3.000 anos e o objetivo do Meliodas é quebrar esse ciclo de uma vez. Outro ponto que não gostam de Nanatsu, na verdade ninguém gosta, não tem nem o que defender, é a mudança de estúdio. A qualidade caiu absurdamente. O sangue virou leite. Scanor contra Meliodas, que era uma das coisas mais hype do anime, foi completamente decepcionante. A trilha sonora ficou completamente desincronizada e nada a ver, na minha opinião. Teve muita cena repetitiva e apresentação de slides, como os personagens usando o mesmo ataque várias vezes, ou principalmente no final do anime, quando os 7 pecados capitais se juntaram, eles usavam os ataques em conjunto, aí mostrava o ataque de cada um, o nome dele, a preparação, e se fosse uma animação bonita, pelo menos, seria magnífico de se ver. Uma coisa que eu tenho certeza, não tenho dúvidas nenhuma. Se a qualidade de Nanatsu continuasse do começo até o fim, a primeira temporada, aquela qualidade de animação e trilha sonora, durasse até a última temporada, o último episódio, Nanatsu ia ser muito mais bem recebido, muita gente ia gostar. E muito mais famoso, com certeza, velho. Olha uns exemplos aí de histórias simples e animações boas que fizeram um puta sucesso. Demon Slayer e Jujutsu Kaisen. Eu gosto muito dos dois, tá? Eu acho a história boa, mas é uma história simples. E a história de Nanatsu é boa sim. Umas coisas que pecam, no meu ver, são os vilões. Acho eles pouco desenvolvidos e meio vagos, sempre com gostinho de quero mais. Ou simplesmente o Rei dos Demônios, que é mal porque sim, porque eu sou o Rei dos Demônios. Eu irei te matar, Meliodas, eu só estou te enganando. Irei dominar o mundo. Mas os servos dele são foda. Os 10 mandamentos, vem. Os 10 mandamentos, ó, show de bolas. E por falar neles, só quem assistiu sabe o que é o Meliodas contra os 10 mandamentos. Sério, eu acho que é uma das melhores batalhas de todos os animes. Tudo que ela representa ali. O Meliodas estava assolando o gigante e a fadinha, quando de repente aparece todos os 10 mandamentos. E a única coisa que você consegue pensar é, fodeu, o Meliodas vai morrer. Vale muito ressaltar a trilha sonora dessa cena também, que é perfeita. Todo o terror de todos eles usarem os poderes lá. Inclusive o Meliodas tenta fugir, que era a única esperança dele, né? E um dos mandamentos usa um poder de armadilha, que é ele não pode sair do lugar lá, ele não pode fugir. Então o Meliodas é simplesmente destruído, espancado, fica todo ferrado, mas aí ele tem uma carta na manga, que é como se fosse um full counter, só que ele usa na verdade todo o dano que ele recebeu até agora de volta
nos inimigos. E é um poder tão gigante que faz um furacão. E nessa hora você só idolatra o Meliodas, porque ele ia assolar todos os 10 mandamentos. Só que aí existe o Starossa, né? E o poder dele que eu falo daqui a pouco. Vamos ser derrotados por você de novo! Vingança total! Que na hora a gente não entende o que o Starossa fez, que ele parou com um dedinho o poder do Meliodas e simplesmente meteu a espada em todos os 7 corações do Meliodas e matou o protagonista. E a gente ficou com cara de bunda. É bem legal você ir descobrindo o poder de cada um, o que cada um faz, como o Starossa, quem tem ódio perto dele perde todos os poderes e acho que até o movimento. Galand, o mandamento da verdade. Quem mente na frente dele se torna pedra. Zeldris, o mandamento da piedade. Quem dá as costas a ele automaticamente se torna um servo dele e do rei dos demônios. Miráscula, o mandamento da fé. Quem perder a esperança e a fé na frente dela vai ter os olhos queimados. Meu, é uns poderzinho muito criativo, muito legal. Falando em poder, escalamento de poder de Nanatsu é simples, né? É estilo Dragon Ball, que é literalmente o nível de poder. O plot individual de cada um é muito legal também. O Zelda sempre se inspirou no Meliodas, ele sempre quis tomar o lugar do Meliodas. O Starossa Talarico sempre quis a mulher do Meliodas. E falando nele, na verdade, o plot dele ser o Mael e, na verdade, ele ter ficado maluco, perdido as memórias e se infiltrado no clã do Rei dos Demônios é bem legal também. Talvez uma das coisas que peque, entre aspas, Nanatsu, seja os inúmeros plot twists, muito mesmo plot twist, que chegando no final chega até a ser um pouco forçado. Às vezes eu não tive a experiência completa porque eu levei vários spoilers de Nanatsu no Taizai. Então esses plot twists não acabou me impactando tanto. Talvez se eu não soubesse me impactaria demais e seria bem mais legal. E tem uma coisa que não é todos que perceberam, que o plot pode ser meio rasinho por o simples fato de... Antes de tudo, plot, eu falo muito isso, muitas palavras, plot é história, tá? A história de alguns personagens pode ser meio rasinha, pois 90% do propósito deles, de cada um, do objetivo de cada um, era porque eles queriam comer alguém. Como dizia o filósofo Piton, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Meliodas traiu o clã dele porque ele queria comer alguém. Zeldris traiu o clã dele porque ele queria comer alguém. King abandonou o reino dele porque ele queria comer alguém. Ban mataria o próprio melhor amigo dele, o Meliodas, para comer alguém. Gauther arrancou o próprio coração fora para comer alguém. Scanor se matou para tentar comer alguém. Chegou muito próximo, morreu antes. Mael ficou maluco porque não conseguiu comer alguém e virou um vilão. Mas tem minha segunda personagem favorita, que é a Merlin, e no final do anime ela revela seu objetivo. Detalhe, ela também queria comer alguém e não conseguiu. Mas diferente do Mael, que ficou maluco e virou vilão por conta disso, ela na verdade só mudou o objetivo dela. Ela não queria comer mais ninguém. Ela queria descobrir a verdade do mundo. Ela queria restaurar o caos e faria qualquer coisa para isso. Ela manipulou o Meliodas e os 7 pecados capitais para que eles matassem o Rei dos Demônios. E assim ela poderia reviver o caos no Arthur. Eu achei extremamente viajado isso do Arthur virar o rei do caos. Seria legal se simplesmente falasse a origem de tudo. Foi muito zoado o gatinho ser o caos. O gatinho tava com os druidas, né? E o Arthur pegou ele simplesmente porque sim. Com certeza o autor falou, tá, esse gatinho aqui, o Arthur vai pegar ele aqui, porque depois ele vai ser a reencarnação do caos e vai querer comer ele. E ser o vilão final. Foda-se. Podia ter tido um final melhor, talvez eles matando o Rei dos Demônios e já era. Mas também teve aquele lance de desequilíbrio, né? Que a Merlin falou que pra o caos retornar teria que destruir a luz ou as trevas. Porque os dois juntos representam o equilíbrio. Como as trevas caiu, ficou só a luz e o desequilíbrio do mundo continuou. Mas pelo que eu entendi, agora que o caos retornou, ele se equilibrou novamente, dominando a luz. Mostrou lá a espadinha do Arthur, que mudou, né? Ou será que o Arthur vai criar novas trevas? Não sei, acho que vai ficar pro próximo, que vai ser basicamente o Boruto de Nanatsu no Taizai. Eu vi gente falando que é legalzinha a história. Pena que, nossa,
Sabe aquele ditado, pior do que tá não fica? Pode ficar assim. A continuação de Nanatsu vai ser em CGI. Meu Deus do céu. Mas resumindo, eu gostei de Nanatsu no Taizai, foi uma boa obra de entretenimento pra mim. Se tivesse animação boa do começo até o fim, como eu falei, eu ia gostar mais ainda, muito mais, na verdade. Se o Meliodas não apertasse a teta da Elizabeth a cada 2 segundos na primeira temporada, seria bem legal também. O mundo e alguns personagens não é tão explorado quanto deveria. Para mim é um anime com um potencial desperdiçado gigantesco, tipo, muito grande mesmo. Se fosse um pouquinho mais sério ou alterasse algumas coisas, como eu falei, seria no mínimo um 8/10. E com base em tudo que eu falei também durante o vídeo, a conclusão é: o anime devia se chamar 7 Gados Capitais. O plot do anime inteiro era porque os personagens queriam comer alguém. Ou, de maneira mais formal de se dizer, foi tudo por amor. Eu também já fiz tier list de Nanatsu dos personagens aí, se você quiser ver, eu vou deixar na descrição de recomendado. Se esse vídeo der bom, eu vou fazer mais vídeos de Nanatsu no Taizai, quem sabe umas tier lists específicas, como dos 7 pecados ou dos 10 mandamentos. É isso, deixa o seu like se não deixou ainda, que ajuda demais. Se inscreve se ainda não for inscrito e falou, até a próxima.